Edição 4h52, ido do Bugrão. Vamos trazer informações do Guarani. Hoje o superintendente Michel Alves, ele deu entrevista coletiva e o Júlio Nascimento estava lá. Amigos da CBN, chegando com informações do Guarani, hoje uma entrevista coletiva com o superintendente de futebol Michel Alves para falar sobre esse processo de transição. O Michel Alves foi um dos principais alvos de críticas da torcida do Guarani, principalmente nesse período de transição na comissão técnica. Desde a saída do Daniel Paulista, foram 15 dias até a escolha do Marcelo Chamusca, muitas críticas recebidas pelo dirigente do Guarani, assim como a diretoria no modo geral, mas agora o Guarani está nesse momento de transição, inclusive olhando para frente e buscando agora melhores condições dentro do campeonato, até para subir na tabela. O Guarani está dentro da zona de rebaixamento. Vamos ouvir o Michel Alves falando justamente sobre esse momento de pressão. O Chamusca é um cara experiente, vitorioso no clube. O pessoal ficou feliz com a vinda dele. Os atletas, naturalmente, isso faz parte do processo. Então, aqueles que em algum momento sentem que estão um pouco desmotivados e o próprio treinador ele externa que a conta está zerada, é lógico que o nível de competitividade ele vai elevar. Então, essa disputa por posição, quando o comandante ele expõe essa frase, ele abre aí uma situação de disputa por cada espaço do campo, né? Isso é lógico que é muito bom. Os jogadores têm que fazer a parte deles. O Guarani está fazendo, o clube fazendo a sua parte. Tem um treinador experiente, vitorioso pelo clube, e aí conhece bem a competição, conhece bem a Série B. Tem tudo para dar certo, tem tudo para acontecer, né? O Guarani ele vem, a gente nos últimos jogos está empatando, né? E nós queremos muito vencer. E a gente está muito próximo, é a equipe que mais finaliza. Inclusive, eu estava falando isso com o Chamusca agora. O ajuste é fino, porque o pior e a maior dificuldade seria você tem que fazer um trabalho de construção para criar. Então, isso o Guarani tem de sobra. Nós temos um número mínimo de gols, mas se cria bastante. Imagina se você tem o número que a gente tem de gols e não cria. O problema era maior. Então esses ajustes ele já percebeu, né? Nós conversamos com a ideia e falamos exatamente sobre isso. A partir do momento que chegar a vitória, as coisas vão melhorar. E infelizmente isso é do jogo, a gente tem que se adaptar. A avaliação ela é feita pelo resultado. Nós temos que trabalhar para fazer um resultado consistente. Uma situação importante nessa entrevista coletiva, né? O Guarani tem um elenco de 32 jogadores. E tem jogadores ali que não estão sendo aproveitados ou não estão com os minutos altos nesta Série B. Casos do Lucas Venuto, do Maxwell, recentemente o Hernando, outros jogadores que foram pouco aproveitados pelo Daniel Paulista e também pelo Benhur Moreira. O técnico Chamusca disse que todos zeraram, todos inclusive agora estão nesse processo de retomada. Tudo volta a estaca zero, todos os jogadores têm a oportunidade de mostrar agora ao Chamusca que merecem uma oportunidade. Inclusive o Chamusca fez muitos elogios ao Maxwell, né? Tem essa intenção de resgatar o Maxwell na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. E sobre o mercado da bola, o Michel Alves disse que o Guarani não pretende nesse momento realizar nenhum movimento com jogadores que não estão empregados. A janela está fechada, então o Guarani precisaria esperar aí os próximos meses para conseguir a contratação de jogadores. E um detalhe, sobre o Rodrigão, o Michel Alves garantiu que não fez nenhuma proposta. O Guarani, segundo até o empresário que cuida da carreira do Rodrigão, estava monitorando o atleta, mas o Guarani não fez uma proposta e não pretende fazer nenhuma proposta envolvendo o Rodrigão, que está no esporte sem espaço e deve ter como destino o Vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Ele falou que o Vitória não quer, né? Ele não quer a Série C, ele quer continuar na Série B, mas precisa ver se o patamar dele continua sendo Série B, não é? Jogar ele sabe. Essa semana nós até debatíamos o Rodrigão na Ponte, né? E o Rodrigão ano passado na Ponte foi um cara importante. Só que fisicamente ele deixa muito a desejar, né? Ele tava roliço, né? Precisa dar uma afinadinha, né? O futebol de hoje não permite. Qualquer quilinho a mais você não consegue jogar, você não rende, mesmo sabendo jogar. Mas o futebol hoje é muito físico, né? Se você não tiver inteiro, não tiver fininho, é complicado. Eu já visto o Walter definhou.
um cara que tem muita qualidade, capacidade técnica, poderia estar jogando numa Série A, numa Série B, tranquilamente, mas... Nem lá no Campeonato Amazonense deu certo. Tá vendo, no Amazonas, né? Amazonas. Tava lendo complicado. Amazonense. Deu certo. O Carlão, em relação ao Rodrigão, a gente tá falando do Rodrigão, que tem que emagrecer e tal, o Michel Alves falou que não vai contratar ninguém por hora, mas o Rodrigão não pode chegar agora. Ele tem contrato vigente, então é só na janela. Só vai contratar na janela. Será? O Rodrigão eu acho difícil, Cabelo, até porque o Guarani tem 2 jogadores praticamente com as mesmas características, né? Ele tem o Lucão do Break, que é meio estilo Rodrigão, né? Mas tá mais fino, tá? E o Nicolas. E o Nicolas. O Nicolas se movimenta um pouquinho mais, mas é do mesmo jeito, né? É o cara da última bola, é o cara definidor. Mas não tem porquê. Já pensou o Rodrigão aí? Você tem Lucão do Break, você tem Nicolas e o próprio Rodrigão? Então, mas a pergunta é: o Guarani, ele tem peças em todos os setores. Tem algum setor do Guarani que necessitaria hoje? Olha, a zaga, bem ou mal, tá ali bem distribuída. Não. A não ser que viesse um jogador acima da média. Aí isso, sim. aí tudo bem. Aí tudo bem. Mas se for pra contratar esses caras assim meio que iguais... Se for pra contratar o Rodrigão, nesse nível... Não. Hoje não tem necessidade. O Guarani tem um Lucão do Break, que é um Rodrigão, e hoje um Rodrigão melhorado, né? O Lucão tá inteiro, briga, tá saudável, né? Forte, em dia com a balança. Agora, o Rodrigão, se a gente falar do Rodrigão, aquele do ano passado na Ponte, mesmo tecnicamente ele tendo sido importante, mas fisicamente, se ele chegasse hoje no Guarani naquele estado físico, não daria, né? Pra gente fechar aqui, tem algumas mensagens que chegaram aqui.